E você está ao vivo no podcast no VIPstar. Sejam muito bem-vindos. Eu estou muito feliz, diretamente de Dubai. Diretamente de Dubai, isso mesmo. Minha convidada, ela é muito especial. É a Mariana Marques. Ela é especialista em relações internacionais. Tudo que você precisa saber sobre essa área. A gente vai conversar um pouquinho aqui. Seja muito bem-vinda, Obrigada. Mariana. Muito obrigada por aceitar esse convite, de estar aqui, de compartilhar o seu conhecimento. Estou muito feliz. Eu também. Vamos lá. Para quem não sabe, eu e Mariana nos conhecemos dos Emirados Árabes. Sim, foi em 2021. 2022. 22, né? 2022 nós nos conhecemos. Eu já tive uma identificação com a Mariana. Ela entende muito dessa área que é tão interessante. Como que você faz para fazer a internacionalização do seu negócio? Será que tem caminho? Como que faz isso? É difícil? É impossível? Acho que são assuntos, né, Mariana, para a gente conversar aqui hoje. São assuntos bem relevantes, né? Exatamente. Aí eu queria muito que você compartilhasse um pouquinho da sua história, que você contasse. Primeiro, o que que te levou a fazer relações internacionais? Conta pra gente. Bom, o que me levou a fazer relações internacionais, trabalhar comércio internacional, foi um pouco ao acaso, eu diria. Eu vim de uma família que é completamente imersa nessa parte cultural, digamos assim. Isso sempre me fascinou muito. Eu sou brasileira, minha mãe e meus avós portugueses, então desde pequena eu estava aquela mistura, naquele interplay entre o lugar que eu moro, ao mesmo tempo ia para a escola todos os dias, meu avô tocando fado, aos domingos fazendo a letria. Então, você tem bastante, né? Bastante coisa de Portugal. Muito, muito. Que interessante. Eu ficava muito tempo com os meus avós, eles tinham uma mercearia, inclusive, claro, né? Tem que ter um comércio. Comerciante. Então, eu sempre soube que eu queria seguir um pouco por esse caminho. Do lado do meu pai, todo mundo trabalhando com aviação, e me veio, eu acho que eu quero ser o termo aeromoça. Uau! E aí, academicamente falando, eu decidi seguir o turismo e, ao mesmo tempo, trabalhando como aeromoça. Comissária de bordo? Exatamente. Fiquei 8 anos trabalhando, eu Que era a incrível. mais nova da minha turma, né? Eu comecei com 19 anos. 19 anos, 19 Mariana. anos. E você começou fazendo voos aqui no Brasil? No Brasil. Sim. E aí, depois, conforme o tempo foi passando, fui fazendo, além do Brasil, América do Sul. E depois, no finalzinho, eu fiz muito Santo Domingo. Era uma rota que eu fiquei, acho que uns 6 meses fazendo só Santo Domingo. E a gente fazia um bate-volta, às vezes com pernoite, em Miami e Orlando. Então, foi uma experiência muito legal. Foram 8 anos. Eu era uma menina, como eu disse, 19 anos, 19 eu lembro. anos. Mas já vendo o mundo, conhecendo pessoas de vários lugares. Então, eu com sempre várias estive pessoas. conectada a isso. Mas eu não tinha descoberto relações internacionais. Durante a faculdade, eu lembro que teve uma matéria de introdução a relações internacionais que eu fiquei assim, peraí, que eu preciso ir agora na livraria para comprar um livro, entender mais o que é isso. Que Olha, que eu tô bem interessante. interessada. E aí, eu gosto muito de contar essa história. É uma história, inclusive, que me emociona. E ela sabe disso. A minha inspiração se chama Cláudia Saf. Eu tive a oportunidade, ela é diplomata. Uau! Eu não tenho certeza nesse momento, eu acredito que ela ainda esteja na Embaixada do Brasil no Omã, como conselheira. E a Cláudia, o livro dela chama Diário de Bordo, um voo com destino à carreira diplomática. Uau! Que Eu li, incrível. assim, em 3 dias. Nossa! E anos depois, sim, eu vejo muita presença de Deus, sabe, na minha vida. E foi completamente ao acaso. Um dia eu estava no escritório e me falaram, Mariana, a gente tem uma reunião hoje com a Cláudia Saf. Quando eu soube o quê? Com a Cláudia Saf. O coração até gelou. E aí eu tive a oportunidade de falar isso para ela, foi em 2021, eu acho. E foi super legal, ela é uma pessoa maravilhosa. Quando a gente se encontra com a nossa inspiração, isso também já aconteceu comigo, é uma sensação maravilhosa. Maravilhosa. E, enfim, inclusive, Cláudia, um beijo. Se você estiver vendo esse podcast. Ela vai ver, Cláudia, beijo pra você. Vai, que já eu vou está mandar pra ela. convidada para estar no nosso podcast, inclusive. E então eu li o livro da Cláudia, Cláudia também do Rio de Janeiro. Ela conta nesse livro, já fazendo um jabá do livro da Cláudia. Ela conta nesse livro toda a jornada dela, até ela passar, acho que foram 3 tentativas no programa, né, do Instituto Rio Branco para ser diplomata. E essa ligação dela com o mundo árabe também. Então, foi muita inspiração para você? Foi muita inspiração. E ali eu pensei, é isso que eu quero fazer no meu MBA, nos meus estudos. Sim, sim. Então, fiz o MBA em Relações Internacionais, aqui mesmo no Brasil, mas estava de mudança para Doha.
Uau! Olha só como as coisas se entrelaçam, né? Exatamente. Os nossos caminhos, né, vão tomando uma forma De uma incrível. forma incrível, incrível. É lindo, assim, até de pensar O que é nisso. pra ser tem muita força. Tem muita força. E então me mudei para Doha. E aí, não sei se vai ser a próxima pergunta. Eu já tô entrando na Não, é outra porque eu amei, pergunta. mas assim, já deu pra entender que você escolheu muito por essa influência Exatamente. da Essa foi a minha Cláudia. influência. Foi uma das pessoas que fez parte, né, dessa decisão de entender mais sobre o cenário do comércio exterior, né, das Sim, relações e uma internacionais. mulher, né, que ela, se eu não me engano, ela tem 3 filhos também, então é uma mulher que mostrou muita força, muita dedicação, muita resiliência. Ela é extremamente inteligente. Acho muito importante a gente Muito. ter esse nível de inspiração, porque é o verdadeiro fazer acontecer sem fronteiras, não tem uma barreira. Acho que tudo que você viveu, ir para Doha, né, e depois você tá lá em Dubai, que foi onde nós nos conhecemos, acho que mostrou muito que nós mulheres podemos chegar aonde nós quisermos, né? Exatamente. Nós podemos ir além, muito mais do que nossos avós alcançaram, que nossos pais alcançaram. Nós Exatamente. podemos ir além. Você é um exemplo disso. Eu me inspiro muito em Eu você. espero que um dia alguma mulher esteja também gravando um podcast assim como eu tô hoje e possa falar de mim também como eu tô falando da Cláudia. Eu acho que é isso, é uma Exatamente. corrente do bem, é uma Verdade. inspiração, né, que a gente tem que passar, Sim. né? Eu queria que você contasse um pouco sobre os desafios, porque eu acredito que o que impede muitas mulheres de avançarem, de tomarem decisões que podem, de fato, mudar a vida delas, são os desafios, são as dificuldades. Quais foram os principais desafios que você teve nessa tomada de decisão de ir para outro país, por exemplo? De ir para outro país? Olha, Camila, eu vou ser sincera com você. Quando eu decidi ir para outro país, especialmente para Doha, eu estava muito de peito aberto. Eu estava querendo abraçar essa experiência, eu queria muito ter essa experiência. Eu cresci durante uma boa parte da minha vida até eu me tornar comissária, eu tinha uma visão de mundo, uma visão aqui do Rio de Janeiro e tudo mais. Claro, sempre, como eu falei, influenciada muito pela herança portuguesa. Ok. Mas depois, quando eu virei comissária, eu comecei a minha cabeça, assim, minha mente se expandiu de uma forma. Uau. E um dia, eu tinha, não sei, 5 voos, que é o máximo que a gente pode fazer aqui pela legislação brasileira. Eu tava saindo de Manaus, que é uma cultura. E a última etapa de voo era, sei lá, Porto Alegre, Curitiba, Brasília, que é outra. A gente tem vários Brasis dentro de um Brasil. É verdade. Então, a minha cabeça se expandiu de uma outra maneira. Incrível. E aí, quando eu me mudei para o Oriente Médio, já você pode imaginar que foi um salto, né? Então, eu estava muito feliz de ter essa experiência Exatamente. sabe, que a Mariana lá, como eu te falei. Assim, não eram algumas coisas que eram diferentes, era tudo diferente. Tudo diferente. Cultura, idioma, Exatamente. hábitos, tudo diferente. Exato. Então, respondendo a sua pergunta, eu tive, sim, desafios. O inglês, apesar de eu falar o inglês quando eu estava aqui, não era uma língua que eu usava no dia a dia. Entendo. Era uma língua que eu usava muito raramente durante o trabalho e uma língua que eu aprendi aqui em um curso que eu fiz de inglês. Então, vivenciar o inglês no meu dia a dia, ter que saber como eu ia falar, como se desse algum problema no apartamento, sei lá, chamar um encanador. Eu tinha que falar o inglês. Exatamente. Então, no começo, sim, foi um desafio para mim. Ficar longe da família no começo foi um desafio, apesar de eu estar acostumada. Na vida da aviação, você não fica completamente longe. Você fica Entendo. 5 dias no máximo e volta para casa, tá de Sim. folga, você e sua família. Então você conseguia conciliar. Conseguia conciliar. Então, é difícil você não estar, e eu acho que muitos expatriados vão se Identificar. identificar, obrigada. Com isso, você não tá presente em um casamento importante de alguém, de um aniversário, talvez de um Natal. As datas comemorativas. Né? Exatamente. E eu pensava muito nisso, isso foi também um pouco um desafio, mas eu fui de peito aberto. E hoje você é a Mariana que você é, com todas essas experiências, por ter permitido, né? Por ter se entregue a esse processo totalmente transformador, de tantas mudanças, e também acredito que já tinha que acontecer para você. Eu acho que era algo que estava para acontecer para você. Eu acredito muito nisso. Eu sinto também, quando eu converso com você, que não, a Mariana estava vivendo realmente tudo aquilo que ela tinha que viver, porque você não disse não, você foi, você aceitou, você disse sim, você foi. Eu penso muito assim, eu acho que a gente tem que ter a nossa experiência. A gente escuta uma pessoa falando, não sei, depende
Não tô falando de uma coisa certa. Sim. Uma pessoa tem uma experiência negativa, a outra tem uma experiência positiva. Eu acho que você tem que ter a sua própria experiência para depois você falar, valeu a pena. Ou, eu acho que eu não faria de novo. Você tem que viver essa experiência. É verdade. Então, E você eu fui viver. Você conseguiu lidar com os desafios e conseguiu ir superando. Então, lá você foi aprendendo a falar o inglês, a melhorar, né, na verdade, o inglês, a entender mais, porque é todo um contexto, né? E a tendência também, quando você muda para um país, você tem a tendência, quando você não fala o idioma, ficar muito somente com aquele grupo de brasileiros, no caso, se você é brasileiro. Eu fiz muito isso no Catar, em Doha, mas em Dubai foi uma outra situação. Em Dubai, porque eu me arrependo um pouco, eu acho que eu deveria ter variado mais, sabe? Enquanto eu estive em Doha, para justamente também ter novas experiências e com idioma, com cultura. Mas foi uma experiência incrível também quando eu estive em Doha. E em Dubai, não. Em Dubai, trabalhando também, né? Meu melhor amigo da Síria, Nuri. Incrível. Um beijo. Você conheceu a Nuri? Incrível, verdade. A Hannah, do Líbano, sabe? Também um beijo para ela. Então, quando eu imaginar a Mariana, que morava ainda aqui no Rio de Janeiro, que ela ia ter futuros melhores amigos de culturas completamente diferentes. Verdade. Eles cresceram com heranças, com culturas completamente diferentes. Incrível isso é maravilhoso. Nossa, gente, nosso podcast tá muito rico. Eu tô amando esse papo. Já comenta aí de onde você é. Manda perguntas pra gente, porque eu quero saber o que você tem de curiosidade. Manda pra gente. Esse podcast só vai crescer. Já estamos internacionais. Temos a Mariana com a gente agora. Eu queria, Mari, que você falasse um pouquinho. O que você achou que foi essencial? Porque hoje você tem uma carreira reconhecida, você está super bem posicionada, você acessa lugares de grande prestígio. O que você considera que foi assim, essencial que você teve, que você desenvolveu para você chegar nesse lugar que você está hoje? Olha, eu acho que importante, se eu fosse dar uma dica para alguém, né, seria comprometimento. É importante também você fazer um autoconhecimento. Todos nós somos muito bons em alguma coisa. Não existe uma pessoa que não é boa em alguma coisa. Só não descobriu ainda. Eu acho que fazer esse autoconhecimento e... Ainda bem que é gravado. Então, né, gente? Vamos pegar alguma tarraxinha aí? Tem uma borracha? Tem uma borracha? Não, tá aqui a tarraxa. Mas eu te empresto a minha, porque quando eu tiro, eu tampo com o meu cabelo. É porque o meu tá parecendo bem, né? Mas eu não sei se a tua vai segurar a minha. Quer tentar? Tenta aí, amiga, vai. Deixa eu ver que eu te dou a minha. Então, eu acredito que todo mundo é bom em alguma coisa. Não existe uma pessoa que não é boa. Então, eu acho que é importante fazer essa reflexão, esse autoconhecimento. Eu acho que é muito importante você desenvolver habilidades interpessoais. Interessante. Eu acho, principalmente nesse mercado. Não só nesse mercado, né? Em vários. Outra coisa também, eu acho que é importante você entender o que você realmente precisa, dependendo do mercado que você quer acessar, né? O que você faz. É importante você estar sempre flexível a mudanças. Exatamente. Você sabe como é que é o mundo hoje e você tem que estar atento. Não dá para a pessoa engessar, eu só faço isso, ou eu só resolvo essa questão. Se passar do meu setor, eu já não faço. Não dá para ser esse tipo de profissional. Ser dinâmico. Tem que ser, né? Você tem que estar atualizado. Agora, gente, com inteligência artificial, quando que a gente ia imaginar, alguns anos atrás, que ia estar, né? Que está acontecendo tudo isso, está acontecendo hoje. Não, e assim, tem que aprender e tem que aprender rápido. Exato. E errar mais rápido ainda, para você poder ter a chance de mudar, aprender e fazer melhor e fazer cada vez, né? Exatamente. Eu acho que é importante também, se você é um líder, eu acho que é muito importante você escutar e você liderar com empatia. Perfeito. Eu acho que isso é extremamente importante. Perfeito. Não só como profissionalmente falando, mas como pessoa, sabe? Eu acho que é bem importante. Então, eu acho que eu daria essas dicas. Eu acredito que isso é fundamental, Mariana, porque hoje em dia a gente precisa se desenvolver de uma forma que não é apenas uma área da vida. Não dá para você querer só ter sucesso na área profissional. Você tem que procurar desenvolver a sua saúde mental, procurar desenvolver o seu corpo, desenvolver as suas habilidades, suas relações, tudo, né? Nós somos um conjunto, nós precisamos desenvolver todas essas áreas. E o que você falou se aplica para tudo. Se aplica para tudo, vai refletir em todas as áreas da nossa vida, né? Exatamente. Eu acho que é bem, bem importante, assim.
Eu acho que você deve ter tido também, uma coisa que eu tenho uma curiosidade, o conflito cultural. O que você percebeu de cultura, de Hum, forma de fazer negócio, que o árabe tem, que é sim. totalmente diferente do brasileiro? O que o árabe valoriza que o brasileiro não valoriza, por exemplo? Olha, essa é uma pergunta bem importante, bem interessante. As culturas são muito diferentes. E isso pode criar uma barreira, como pode aproximar também, né? Interessante, Então, interessante. voltando a outra pergunta lá, mais uma outra coisa, você entender, como eu falei, o mercado, você entender com quem você vai falar, é importante, principalmente para quem quer exportar, quem quer internacionalizar. É, o árabe, ele, por exemplo, ele valoriza muito o relacionamento. Olha, Então, se você não está alinhado com isso, pode ser um desafio. entendo. Então, a gente vê muitas diferenças, né? O árabe, ele fica ali no começo da reunião, ele quer saber quem é a Camila, como que você tá, quem é a sua família, e aí você vai para os negócios em si. Eu acho que, Primeiro é quem você é. Depois exatamente, é quem sobre o você que é. você faz, né? Exato, exato. E eu acho isso muito bacana. Eu acho que Interessante. não é só ver o negócio em si, Aqui mas. no Brasil eu percebo que as coisas são muito diretas, né? Uhum, Praticamente você já aborda uma pessoa falando, eu tenho um projeto para falar com você. uhum, Não tem muito como tá a sua vida, ou não tem muito. O brasileiro, eu acho que faz negócio muito focado no seu interesse ali. E já o árabe, a pessoa importa, a família da pessoa muito, importa. exatamente. O que a pessoa já fez na vida dela conta para ela tomar uma decisão sobre negócios. Exato, exato. Eu acho que o árabe ele tá mais focado em realmente estabelecer um relacionamento com você, né? De possivelmente de longo Ele prazo. não pensa só naquele momento, Isso, então. ele não vai trocar a Camila no futuro, ele estabeleceu um relacionamento, ele confia, né, com o que você, quem é a Camila, ele não vai trocar a longo prazo, né? E isso é cultural. Se você estabeleceu também, né? Se você é recíproca, obviamente, né? É. E você acha que vale a pena para quem está pensando aí em ir para os Emirados Árabes e colocar uma empresa nos Emirados Árabes? Você acha que vale a pena a pessoa estudar sobre o idioma, aprender algumas palavras? Faz Eu diferença? acho que é bacana, eu acho que é relevante. É difícil o idioma, eu confesso Muito, que eu não né? aprendi. Eu só sei falar salam aleikum. Tá ótimo, você já tá na frente de muita gente. Mas eu aprendi algumas palavras, Ah, que algumas legal. frases É. durante, né, minha estadia lá, meu tempo, né, vivendo lá. Eu acho que é bacana para você demonstrar respeito, para você demonstrar interesse. É. Assim como nós também achamos legal É quando verdade. outras, né, Tem um esforço da um pessoa, esforço né? da pessoa estar ali, a pessoa mostrar um interesse. Olha, eu sei falar obrigado, olha, eu sei falar tudo bem, sabe? É um respeito e isso não tem preço. Eu tenho uma curiosidade, é sobre a parte da gastronomia, porque Uhum. tem tanta influência gastronômica, né, aqui no Brasil, tantos restaurantes árabes, né, que me remetem ao que eu vivi de experiência lá, e foi tão maravilhoso quando eu estive lá. Queria saber pra você, o que que você acha dessa cultura, da parte gastronômica, se você se identificou, se foi difícil pra você, porque a comida brasileira é comida brasileira, né? Então, nos dois países que eu morei, são países onde a comunidade expatriada é enorme. Os nacionais ali, né? Quando eu falo os nacionais, eu falo dos catares, eu falo dos Emirates, eles são 10, 15, máximo 20%, né, do total da população. O restante é um caldeirão multicultural, então você encontra comida, né, de todos os países, inclusive brasileira. Que é bem comum a nossa comida brasileira lá fora ser churrascaria. É bem comum Verdade. ser Eu churrascaria. lembro que o único lugar, mas assim, eu só consegui comer comida brasileira em um lugar, que foi no Parque da Ferrari, uma Ah, é? churrascaria brasileira, sim, que eu fui com as meninas Uhum. durante a nossa viagem, e foi uma experiência maravilhosa, porque eu tava com uma saudade da comida do Sim. Brasil. E você estava quanto tempo longe do Brasil? Já tinha uns 7 dias Ai, aproximadamente. imagina eu morando 7 anos. Nossa, não consigo. Não, mas a gente tem uma comunidade, olha, É, brasileira grande. ai, da próxima vez eu vou me informar com Muito, você olha, muitas na brasileiras próxima viagem. fazendo comidas maravilhosas. Ai, Maravilhosas. maravilhoso. Mas voltando à sua pergunta, eu me dei super bem. A comida é deliciosa. A gente tem uma comunidade aqui no Brasil muito grande, né? Principalmente em São Paulo. A gente também tem uma comunidade bem relevante ali no Foz do Iguaçu, ali no Paraná, árabe. Então, a gente
tem aqui muita influência. A gente tem muitos restaurantes com comida árabe, mais voltado para a culinária libanesa, síria-libanesa, né? Percebo Justamente muito isso. porque a maior parte dos árabes, da presença árabe aqui no Brasil, são de sírios libaneses, né? Descendentes sírios-libaneses. Inclusive, a gente tem mais libanês no Brasil do que no próprio Líbano. Gente, eu não sabia dessa informação. É. Temos dados. Né, mais ou menos, nós temos aqui no Brasil 12 milhões, 12, 13 Gente, é milhões. muita coisa. E no Líbano a gente tem menos, tem, acho que, se não me engano, 9. Nossa. Vamos checar aqui muita no Wikipedia. diferença. Muita diferença já. Mas então a comunidade é enorme. Então, quando eu fui para lá, a comida árabe em si não foi totalmente desconhecida para mim. A comida do Golfo, a Emirate, a Qatari, sim, é um pouco mais diferente. Eles usam especiarias, né? Que remete um pouco às especiarias da comida indiana. O café é diferente, né? O café árabe, ele diferente do turco, né? Outra coisa que tem muita gente confunde, né? Turquia, Afeganistão é país árabe, Turquia é país árabe. Não são países árabes. Mas o café árabe, ele é diferente, ele tem especiarias como cardamomo, ele é mais clarinho, né? Mais tem um perfume leve. diferente também. Você teve a oportunidade de experimentar lá? Experimentei em vários lugares. Eu amei, gente. Foi a melhor experiência da minha vida. Foi conhecer os Emirados Árabes. Eu já conheci outros países. E eu me identifiquei demais. Então, essa questão mesmo de ir todo ano. Porque E assim, quem não foi, precisa ir, precisa conhecer. Sim. E tem algo que eu quero muito que você fale, porque nessa minha área do empreendedorismo feminino, eu lido com muitas mulheres que têm seus negócios aqui, mas elas querem saber como ter um negócio num país como os Emirados Árabes. E tem tanto incentivo, eu percebo que há, né, dos Emirados Árabes, um incentivo para essa área de ter o seu negócio lá, o seu escritório lá. Como que funciona para uma pessoa hoje que está assistindo a gente, que ela tem vontade? Mariana, eu queria muito ter uma assessoria sua, ou aprender com você. A pessoa pode entrar em contato com você para poder tirar dúvida? Claro. Eu acho que mais importante é... Quando você pensa em internacionalizar, você tem que pensar primeiro sobre o meu produto, o produto que você tem. O que você quer exportar? O mercado, como que é o mercado? Eu preciso de alguma certificação? Por exemplo, halal? Porque nos países árabes, dependendo do seu produto, você precisa de certificação halal. E aí depois de você fazer esse estudo de mercado, ou né, entrar em contato, fazer parcerias com especialistas, você vai ter uma visão melhor, né? Você vai fazer um planejamento, você vai fazer um planejamento estratégico de como você pode entrar nesse mercado. E aí, claro, eu fico à disposição, né? Com certeza, a gente vai deixar todos os contatos da Mariana aqui, tá? Porque eu acredito que é empreender sem fronteiras, Mariana. Exato. Precisa ter assessoria, acompanhamento, pessoas especializadas que têm anos de experiência para poder fazer essa iniciação. É muito importante. Às vezes a pessoa está pronta, a empresa está pronta e ela nem sabe que ela poderia estar entrando no mundo árabe. Isso. É importante, senão você perde tempo, você perde dinheiro. É importante você ter a visão de quem realmente entende do negócio, entende do mercado. E confiar também no seu potencial, porque eu acho que muitos empresários pensam, é distante, sabe? Acha que é uma barreira, não vale a pena exportar. Mercado doméstico aqui já está suficiente para mim. Por que não atingir novos mercados? Exatamente. Por que não? Por que não? Por que não abrir, os horizontes e estudar a possibilidade. Já encaminha esse podcast para aquele produtor, para aquele empresário, para aquela pessoa que você conhece, que já é grande, mas pode se tornar uma empresa ainda maior, quem sabe nos Emirados Árabes. Exatamente. E a gente hoje, quando a gente pensa em Emirados, a gente pensa em Dubai. Eu acho que é importante também tirar um pouco, desmistificar só Dubai. A gente tem outros Emirados lá também, né? Sharjah, Ras Al Khaimah, Ajman, que também são bem importantes. E outros países árabes também, como Oman, Arábia Saudita hoje, tá? Eu quero muito fomentar negócios nesses lugares. É um das minhas metas. Porque Dubai foi a porta. E eu visualizei com vocês que haviam outros lugares que também seria muito bem-vindo o empreendedorismo feminino, esse movimento de mulheres. Eu tive muito apoio para fazer esse movimento, eu achei isso incrível. Exato, Dubai é incrível. Dubai, eu costumo falar que não é um emirado, como se fosse uma empresa. Eles têm um pensamento muito à frente. Eles têm uma visão de negócios muito boa. Eles são, sim... Eles têm uma expertise mesmo, sabe, no assunto. E hoje, quem quer internacionalizar, quem pensa
em olhar para fora, tem que pensar assim em Dubai, que é um mercado A gente bem tem importante. várias questões, né, Mari? Tem a questão de imposto, totalmente diferente do Brasil, regulamentação de uma empresa, o tempo de você abrir uma empresa, totalmente diferente do Dubai, né? Eles têm bastante incentivos também, as zonas francas dão bastante incentivos. Eu acho que, como eu falei, eu acho que quem quer internacionalizar tem que estudar Estar enfim, entrar em contato assessorado. com especialistas para dar esse suporte. Não, perfeito. E eu recomendo que você entre em contato com a nossa especialista aqui, gente, que é a Mariana. Vou pedir para deixar mais uma vez aqui o arroba dela, o Instagram dela, o contato, enfim, e-mail, para que você possa tirar suas dúvidas e, quem sabe, já desenhar esse planejamento desse ano maravilhoso que é 2025, a sua iniciação ao mercado internacional. A gente pode sonhar, por que não? A gente pode realizar também, né, Mariana? Exatamente. Mariana, e eu tô querendo muito realizar um sonho, ó, tem um sonho novo, que é a minha marca de óculos de sol, e combina Lindo. com Dubai, fala pra mim. Completamente. Combina, né? Então, essa é a minha coleção. Gente, ó, Camila Nascimento, a já segue o meu Instagram da minha marca. Mari, eu tava super inspirada, né, pra compartilhar com você essa Lindo. novidade. E essa case aqui também é uma case nova. Eu Posso? fiz com muito carinho. Claro, né, gente? Coloca aí, dá close nela, gente. Olha isso. Olha, preparada para 2025 Preparadíssima. chegar com tudo. Maravilhosa! Eu amo mostrar pra vocês, porque não é só falar de empreendedorismo, a gente aqui empreende, a gente aqui faz um podcast, né, Mariana? Nós somos essas mulheres, e eu tô querendo muito depois ver com você como que faremos para colocar a minha marca, quem sabe, né, logo, logo lá nos Emirados Árabes, uma marca solar, que eu tenho ficado assim, cada dia mais empolgada em estar realizando esse projeto. Acho que super combina, né, com os Emirados Árabes. Não tem como. Mari, você já viveu muita coisa, você tem uma longa estrada. Eu queria saber qual foi o momento mais transformador da sua jornada até hoje? Olha, eu acho que não teve um momento. Tá. Houveram vários Alguns momentos. Ok. Vou falar aqui alguns. Tá. Um grande momento na minha vida, aí eu vou falar da vida pessoal, foi o nascimento da minha filha, Ai, que inclusive incrível. nasceu em Dubai. Ai, que linda! Então foi, assim, uma experiência diferente, Nossa! porque foi um país diferente, né? Não tinha minha família próximo. Incrível. Qual o nome dela? É Beatriz. Beatriz. A Bia, que gosta lindo. de se chamar de Bia Marshmallow, porque eu não sei. Mas a Bia Marshmallow. Bia, beijo pra você. Ela tem 6 anos. Inclusive, até um caso, assim, eu gosto de contar, é curioso, que a certidão de nascimento é de lá, né? Eu levei pra embaixada e tudo, mas a original mesmo é de lá. E vem escrito, o calendário deles é o calendário lunar, não é igual ao nosso, né? Então, na data de nascimento dela, ela nasceu em 2018. Lá tá 1439. Nossa! Ela é medieval. Gente, que incrível, que diferente! Adorei! Mas esse foi um momento transformador, um momento bem importante. O nascimento dela em O outro nascimento país. dela, Incrível. exato. Eu acho que um outro momento também importante foi justamente a minha mudança para um outro país, esse começo. Eu acho que a minha caminhada profissional também lá em Dubai, quando eu conheci você, né, inclusive, eu vivi um momento muito intenso nesse período com a Expo 2020. Você chegou a vir na Expo? Não, essa não. Não, acho que tinha ainda acabado. não. Foram 6 meses intensos da Expo, muitas delegações Pra quem daqui não pra sabe, lá. acho que é importante a gente contar o que é esse evento, porque ele é mundialmente Sim, conhecido. é a Exposição Universal, que em 2020 era para ser 2020 por conta da pandemia, foi em 2021. Foram 6 meses e foi realizado lá em Dubai. Gente, só pra vocês terem uma noção da dimensão, da importância desse evento, a Torre Eiffel foi construída para ser o monumento dessa exposição. Então, muita gente não sabe disso. Exatamente. Mas ela tem uma representatividade mundial absurda e é um evento que todo empresário que quer ter acesso, né, a tudo que tem de inovação, tendência, Exato. acontece lá primeiro. E Dubai era, assim, o lugar para se estar durante a Expo. Pessoas do mundo inteiro, se já não bastasse, como não bastasse, ser já super nessa agenda ainda mais. Né? Sim, nossa, a gente viveu momentos assim, intensos. Então você considera que esses momentos foram muito transformadores? Sim, e um outro ano também muito transformador para mim foi o ano de 2016, quando eu me mudei para Doha. Eu decidi tirar um ano sabático em Doha nesse primeiro ano. E eu decidi viajar.
me autoconhecer e conhecer novas culturas, outras completamente diferentes. Que interessante. Fiz um curso, fiquei um mês fazendo um curso de francês. Eu já tinha feito Aliança Francesa aqui no Rio, Que né? Eu tinha interessante. terminado. E queria praticar, eu queria vivenciar ali, em loco. Fiquei lá um mês, sozinha, primeira vez viajando sozinha durante um incrível, mês. que experiência. Então, eu incentivo as mulheres, sim, a fazer, ter essa experiência. Faça um Se intercâmbio. virem assim sozinhas, é renovador. A gente consegue A gente tudo consegue, que é a gente claro. quiser. E foi incrível, e foi incrível. Então, nesse ano, eu fui desde o Vietnã a Nova York, desde Hong Kong a Noruega. Viveu Porque muita coisa. geograficamente, os países ali do Golfo, como o Catar e os Emirados, eles ficam muito próximos. 5 horas você está na Alemanha, mesmo, sei lá, 6 horas você está no Vietnã. Então você está muito conectado, assim, muito Interessante perto. demais isso. Então eu aproveitei essa oportunidade para Incrível. fazer esse momento de Autoconhecimento. Exatamente. Não, eu já quero que você deixe, então, uma mensagem para todo mundo que está assistindo esse podcast, uma mensagem para as mulheres também que estão assistindo, uma mensagem motivacional, para que essas pessoas que estão assistindo a gente possam se conectar com o que você já viveu e, quem sabe, mude algo dentro delas que as leve a um novo horizonte, né? A um novo lugar. Claro. Eu acredito que a gente sempre vai ter desafios na nossa vida, tanto profissional como pessoal. Entender que essa é uma oportunidade de você se tornar mais sábia, você se tornar mais forte, é a chave. Desafios vêm para a gente melhorar e a gente entender que aquilo ali é para algo maior que está esperando a gente lá no futuro. Eu Então, acredito muito nisso. sempre confie no seu potencial e recalcule a rota se necessário. Exatamente. E é isso, eu se acho que... permita abrir, né? Se abrir Exato. para o novo. Acho que a gente tem que, como nossa missão de vida aqui, mostrar para as pessoas. Hoje o podcast está sendo uma realização, mas antes foi um sonho. Eu já fiz o podcast do VIPstar em formato de programa de televisão, num teatro, só que eu precisei readaptar. E a gente está aqui e as coisas estão acontecendo. Então, talvez você não precise parar, você só precisa se readaptar, recalcular sua rota, que foi o que você falou, e se inspirar para estar vivendo os melhores dias da sua vida. Eu acho que a gente vai ter um ano maravilhoso, Mariana. Sim. Eu tô muito confiante nisso. E eu quero ouvir histórias de pessoas que assistiram esse podcast e resolveram fazer a parte de internacionalização da marca com você e que foi sucesso e que deu muito certo, porque é assim Isso que as aí. coisas acontecem, né? Exatamente, Quando a gente Camila. coloca intenção. Obrigada. Nada, obrigada a você. Foi ótimo. Gente, ó, a Mariana vai deixar aqui o contato dela, ela tem um LinkedIn também, vocês podem entrar e acioná-la. Eu tenho certeza que nós teremos novidade, Mariana. Isso aí. E um ótimo ano pra gente. Um ótimo ano.